querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu tenho o mesmo apelido de um cantor famoso brasileiro. Eu sou Teló, eu também sou Teló, porque meu nome é Teófilo. E eu acabei ganhando esse apelido dentro da minha própria casa. Teló, eu virei Teló, sou caminhoneiro. Aliás, eu posso dizer que eu sou caminhoneiro desde que eu tinha meus 14 anos de idade. Não se assuste. Não é que eu pegava caminhão para dirigir com 14 anos, porque, obviamente, nem habilitado eu era. Mas já com essa idade, eu era ajudante do meu pai, seu Genésio. Meu tio Milton também trabalhava com caminhão. Meu pai, o irmão dele, já descendiam do meu avô, o pai de papai. Todos caminhoneiros, e eu acabei herdando a profissão do papai. Ganhei o apelido de Teló. Com 14 anos, já ajudava o meu pai. E aí eu não parei mais. Quando completei 18, minha carteira profissional já me deu direito a pilotar o meu bruto. E eu nunca mais, larguei essa minha vida. No começo, antes do meu casamento, tudo era festa na minha profissão. Agora, com mulher e filhos, você sabe, a responsabilidade aumenta muito. E fica cada vez mais complicado andar pelas estradas. A gente tem muito medo, do que possa acontecer. Há muitos riscos. Realmente, quem anda pelas estradas do Brasil hoje sabe dos riscos que acaba correndo. Fica cada vez mais complicado. Risco de acidente, e não só isso. Risco com a violência, a sujeição a assaltos e a tantas outras coisas mais. Se vê também cada vez mais coisas estranhas pelas estradas do Brasil. É tudo tão perigoso e a gente tem medo. Sabe, meu amigo Paulinho, mas o que eu quero contar hoje para vocês é algo muito estranho e diferente mesmo. Faz mais ou menos uns 5 anos que tudo se deu. Eu tive que interromper a minha carreira como caminhoneiro devido a um ferimento que eu acabei conseguindo nas peladas do futebol. Porque, além de ter herdado do meu pai a profissão de caminhoneiro, eu herdei, e aí foi por parte da família da mamãe, uma tendência ao futebol. Eu tenho um tio, aí por parte da minha mãe, irmão de minha mãe, que chegou a jogar futebol profissionalmente. Chegou a jogar no time do Ceará, onde foi profissional no time do Ceará. Depois passou a vida jogando em times menores, mas chegou a envergar a camisa do Ceará. Eu acabei também herdando algumas características do futebol. Tudo bem que eu sou melhor caminhoneiro do que futebolista, mas no futebol, nas minhas peladas, eu acabei tendo uma contusão grave no joelho, tive que fazer uma artroscopia, passei por algumas cirurgias e fiquei um período de molho. Depois de mais ou menos uns 6 meses que eu tive que ficar de molho devido ao joelho, eu voltei a dirigir. Fui liberado e voltei a pegar as estradas. Confesso que quando eu retornei, eu estava morto de saudade, Eu tinha perdido muito dos contatos dos meus amigos caminhoneiros. E a gente sente falta das conversas, das gargalhadas e principalmente a gente sente falta dos causos que são contados. Depois disso, uma das viagens de retorno, eu estava assim distante, mas eu não tinha escolha, Paulinho? Tive que pegar algumas estradas longínquas e acabei fazendo viagens até bastante demoradas. Numa dessas viagens, eu tive uma experiência
que eu vou chamar aqui de experiência sobrenatural. Foi algo impressionante pelo que eu passei. Peguei a minha carga e coloquei os pés na estrada através dos pneus do meu bruto. Tudo transcorreu bem durante a noite. Acabei encontrando alguns amigos pelas estradas e resolvi dormir num posto de gasolina. No dia seguinte, nada aconteceu de anormal. O caminhão estava legal, o dia bonito e as estradas daquele jeito que todo mundo sabe. Lá pelas 9 e tantas da noite, me bateu uma fome. E também, junto com a fome, veio o cansaço. Então eu parei em um posto de beira de estrada. Um posto simples, humilde. Não havia, assim, nenhum outro caminhão no posto nesse dia. Eu pedi um sanduíche e um refrigerante e fiquei ali comendo sozinho, lembrando que uns 50 quilômetros à frente tinha um posto bem maior. Caramba, eu poderia ter parado lá, né? Posto grande, onde eu poderia ter feito uma alimentação ainda mais completa, dormir com mais segurança. Nem sei porque eu parei neste posto aqui tão simples. Certamente, no posto da frente, 50 quilômetros avante, eu encontraria outros colegas, né? Você sabe como é que é. Colegas com os quais a gente tem papo. Eu poderia ter matado um pouquinho da saudade do bate-papo. Eu estava arrependido de ter parado naquele posto, noutras palavras. Quando eu já estava mordendo o meu último pedaço do sanduíche, alguém apareceu na minha frente e se sentou à minha mesa, assim, até sem pedir licença. Levei até um susto. O restaurante estava praticamente vazio. Eu, ali sentado, e o proprietário, um senhor sonolento, que estava escutando um radinho no caixa. Para minha surpresa, eu conheci a pessoa que chegou ali e se sentou comigo. Lúcia? Ué, mas não é possível? Lúcia, você por aqui? Lúcia, irmã do Sidney, meu querido amigo Sidney. Lúcia, sim, você me deu um susto. Lúcia de Deus, como é que você tá, menina? Já casou? Foi a pergunta natural que eu fiz para ela. Eu estava realmente satisfeito em ver a Lúcia. Aquela moça deveria ter o quê? A Lúcia devia ter uns 25 anos, não mais do que isso. Eu praticamente tinha visto a Lúcia nascer e crescer. Ela sempre foi assim, sabe? Bonita. Só que naquela noite em particular, a Lúcia estava diferente. Eu vou dizer que a Lúcia me causou uma certa estranheza. Os cabelos caíam soltos pelo vestido branco e ela não mostrava o habitual sorriso que sempre trazia nos lábios. Achei ela séria, mais séria do que o normal, especialmente para quem não me via havia tanto tempo. E, de repente, ela foi objetiva na conversa comigo. Então, Teló, eu quero que você me faça um grande favor. Pediu ela com uma voz assim profunda. Fiquei até meio cabreiro. Aquela voz nem parecia ser a voz dela. E reparei que ela tinha um ferimento na altura do pescoço. Esse ferimento estava coberto pelo cabelo comprido e grosso que ela tinha. Respondi meio sem jeito. Ô Lúcia, pois não, claro, tô aqui para te servir naquilo que você precisar, naquilo que quiser. Você tá sozinha? Ela nem respondeu direito se estava ou não sozinha, mas de repente ela me entregou algo e disse: Toma.
disse ela, estendendo-me alguma coisa e sem responder a minha pergunta. Por favor, você leva para o Sidney, meu irmão, e diga pro Sidney que é para ele entregar pro Carlos. Sidney, teu irmão, para entregar pro Carlos. E nas minhas mãos foi depositado um belo crucifixo de prata, que parecia ter umas pedrinhas assim brilhantes. Lembrei que o Sidney, meu querido amigo, que era o irmão da Lúcia, era meu amigo de sempre. E aí eu me lembrei que ele havia me apresentado esse Carlos como sendo seu cunhado. Então, na verdade, o Carlos, ele viria a ser o noivo, meu Deus, o noivo da Lúcia. Era para eu entregar o crucifixo para o Sidney e o Sidney repassar para o Carlos. Olhei de novo para a Lúcia, que me fitava intensamente. Eu teria que desviar assim o caminho, isso iria atrasar a minha viagem, mas eu não consegui recusar o pedido feito por aquela moça que eu tanto considerava e prezava, ainda mais que ela tinha os seus olhos tristes naquela noite. Então eu respondi para ela: sim, Lúcia, tudo bem, eu levo sim. Eu só vou aqui pagar a conta e eu quero tocar um pouquinho mais avante. Você está precisando de mais alguma coisa? Você quer uma carona? Ela de novo não respondeu, mas continuou sentada onde estava. E eu me levantei, fui até o caixa, que na verdade era o dono do restaurante beira de estrada. Acertei tudo da maneira mais rápida que eu podia acertar e me preparei para voltar para a mesa, aonde com certeza eu ia oferecer para a Lúcia uma carona. Cadê a Lúcia? Cadê a Lúcia? Quando eu voltei, ela tinha ido embora. Fiquei chateado. Então eu saí até que correndo assim pro lado de fora do restaurante para tentar alcançá-la. Mas sequer havia qualquer sinal dela. Ué, cadê a Lúcia? Bem, o Sidney talvez pudesse me explicar alguma coisa. Entrei no caminhão ainda intrigado e dirigi mais alguns quilômetros, até que eu encontrei o posto onde eu queria ter dormido. Sabe aquele posto que estava à frente a 50 quilômetros? Foi lá que eu parei. Realmente, era um posto muito maior do que aquele e muito movimentado. Ali eu poderia dormir em melhor segurança. Mas durante toda a noite, eu não conseguia dormir direito, pensando no encontro inusitado que eu tinha tido com a Lúcia. E, de novo, assim pela manhãzinha, por volta das 6 horas da manhã, eu peguei a estrada, mas com aquele crucifixo da Lúcia. Estava comigo. Puxa, eu vou ter que desviar para entregar isso ao Sidney. Pertinho de meio-dia, eu cheguei na casa do Sidney, naquele mesmo dia. Cheguei à casa do Sidney. Depois de ter desviado por uma estrada, aumentou, conforme eu dissera, a minha viagem em 30 quilômetros e, felizmente, ele estava em casa. O Sidney, a mulher dele havia ganhado bebê e ele estava dando uma força para a mulher de nome Isabel. Tinha nascido um menino bonito, Rodrigo. Ele me convidou para eu entrar. Vim em boa hora. Você ficou sabendo do nascimento do meu filho, Rodrigo? Eu fui sincero. Não, você está brincando. Estou achando que você passou aqui para ver o meu filho, seu danado. Entra. Eu entrei
Ele e a esposa Isabel em festa, a família em festa. O Rodrigo havia chegado, só tinha 18 dias de nascido. Depois da gente conversar amenidades, eu resolvi tratar o assunto que eu fui tratar com ele. Sidney, você desculpa, eu não sabia do nascimento do Rodrigo, mas estou muito feliz de ter passado por aqui e ter sabido que o seu filho nasceu. Que menino lindo. Mas eu vou te contar agora o que me trouxe até aqui. Foi quando, nessa hora, eu tirei do bolso o crucifixo. O que me trouxe até aqui foi isso. Quando meu amigo se deparou com a joia, quando Sidney se deparou com a joia, ele ficou sem cor, muito pálido, e eu vi que ele segurou firmemente a joia e perguntou: "É da Lúcia. E aonde você conseguiu isso?" Eu não sei o motivo, mas eu comecei a ficar nervoso quando ele disse assim, porque eu vi que ele estava passado. E eu respondi para ele: "Eu consegui com a própria Lúcia. Ontem eu parei num posto pequeno à beira da estrada e quando eu estava no final do meu lanche, ela apareceu e pediu que eu te entregasse isso e que você depois levasse o crucifixo e desse para o Carlos. O Carlos é o noivo dela, não é? O que houve? Eles romperam? Foi isso?" O Sidney, ele ficou branco, passado. Eu pensei até que ele fosse desmaiar na minha frente. E minhas mãos começaram a tremer e suar. Foi quando ele disse: "Teló de Deus." Que foi? Eu tô assustado, Sidney. Que foi? Teló, o Carlos, o meu cunhado, deu de presente esse crucifixo para Lúcia. Uma semana antes do casamento, 2 rapazes assaltaram-na e arrancaram a correntinha do pescoço da minha irmã. O ferimento que os desgraçados fizeram foi tão grande que ela morreu de tanto sangrar. Você acredita? Aí, meu Deus do céu, quem quase teve um troço fui eu. Não era possível que fosse honesta e sincera aquela história toda, não era possível. Eu fiquei apavorado. Cheguei a ficar até meio tonteado. Mas era ela. Eu tentei dizer: "Você tem certeza? Você tem certeza absoluta que você esteve com a minha irmã Lúcia?" "Em que posto?" Eu expliquei. "Ela só foi fazer isso?" "Sim, só foi fazer isso." Quer dizer, foi me entregar o crucifixo. Como é que ela estava vestida? De branco. E essa hora eu me senti até enjoado. Ela foi enterrada de branco, você acredita? Eu não sei nem mais o que eu falei. Eu perdi o jeito dali para frente. Ainda cumprimentei mais uma vez a Isabel, a esposa dele. Segurei o Rodrigo assim no colo, menininho lindo, de quem depois eu acabei até convidado e acabei sendo padrinho do Rodrigo juntamente com a minha esposa. Mas eu saí dali em pânico. Me despedi rapidamente do meu amigo, entrei no meu caminhão e eu nem sei como eu consegui dirigir aquele dia e também nos outros. Quando anoitecia dali para frente, eu me refugiava em postos onde tinha bastante caminhoneiro. Eu me recusava a ficar sozinho. Eu fiquei com receio. Em outras palavras, eu não posso mentir. Fiquei com medo de parar em postos assim, que fossem abandonados como aquele.
Fiquei com medo. Não tive coragem de contar essa história para ninguém da estrada, a não ser, obviamente, para minha mulher e as pessoas interessadas que souberam lá na casa, do Sidney, da Isabel, enfim, do pessoal dele. Não tive coragem de contar para mais ninguém, a não ser para as pessoas muito íntimas. O mais impressionante foi que depois de mais ou menos passados uns 4, 5 anos, eu tive a impressão de ter visto um crucifixo muito parecido, prata, com alguns pedacinhos de brilhantes. Eu vi um crucifixo muito parecido, pendurado no pescoço de uma outra moça. Mas essa outra moça, obviamente, não era Lúcia. Era outra mulher. Eu, na hora, senti até um arrepio correr no meu corpo. Como eu estava num ambiente de restaurante, cheguei a me engasgar. Aquela moça com o qual estava o crucifixo estava bem viva. Bem viva. Mas eu fiquei impressionado de ter sido um crucifixo igualzinho àquele que a Lúcia me havia entregado. Desde que isso me aconteceu, eu realmente mudei completamente a minha concepção a respeito de vida e de morte. E às vezes eu tenho comigo a impressão, viajando pelas estradas do Brasil, de que eu não estou só. Não que eu veja alguém a meu lado, mas é como se eu sentisse a presença de alguém sempre por perto. Essa aconteceu com o Teló, esse caminhoneiro que tem muitos anos de estrada, se eu somar desde os meus 14 anos. Então, são 40 anos de estrada, uma vez que hoje tenho já 54. Em outras ocasiões, se você me permitir, quero voltar a este quadro do seu programa para contar outras histórias a respeito da vida, da morte e dos mistérios ocultos entre o céu e a terra.